Você viu aí que quem movimenta mais de 5 mil dólares vai pagar imposto em 2026? Vamos separar fato de boato. Desde janeiro de 2026, entrou em vigor uma reforma do imposto de renda, que muda quem paga tributo, mas não cria nenhum novo imposto sobre movimentação financeira ou transferências. A nova regra isenta quem ganha até 5 mil por mês do imposto de renda. Ou seja, quem recebe esse valor não paga imposto sobre esse ganho. A lei ainda aplica mais tributos sobre quem tem renda muito alta. Circulam vídeos dizendo que pessoas que movimentam mais de 5 mil reais por mês pagarão imposto de 27,5% ou multa de até 150%. Isso não existe. No Brasil, entender as regras reais evita pânico desnecessário. Isso é caneta crítica. Contexto, não opinião.